Os 6 dias longos e sombrios. É o título da mensagem de hoje. E a mensagem está baseada em Mateus capítulo 16, Marcos 8, Lucas 9. Mas o principal auxílio é do livro Desejado de Todas as Nações, o capítulo é o 45. A previsão da cruz. Jesus, ele estava pensando justamente nos últimos momentos da vida dele. Ele sabia que ele estava no fim do período do seu ministério terrestre. E a vereda que estendia desde a manjedoura até o Calvário estava diante de seus olhos, mas não estava patente aos olhos dos seus companheiros, os discípulos. Ainda eles não haviam entendido esse assunto. E eles precisavam ser preparados para enfrentar o mundo sem a sua presença visível. Jesus estava com eles, era possível conversar, perguntar, receber respostas, mas Jesus precisava prepará-los para o momento da provação, porque estava chegando o momento e Jesus queria dizer os sofrimentos que ele iria passar, mas eles não estavam preparados. Então, como se vê nessa imagem, Jesus orava em favor dos discípulos para que eles estivessem preparados para receber as palavras que Jesus ia falar. Como Jesus introduziu o assunto? Jesus perguntou: Que dizem os homens ser o filho do homem? É a pergunta que Jesus fez. Os homens dizem que eu sou quem? Então os discípulos foram forçados a admitir que muitos estavam dispostos a aceitá-lo como profeta, mas não acreditavam que ele fosse o Messias. E eles fizeram esse reconhecimento. Mas Pedro, desde o início, ele já acreditava que Jesus era o Messias. Pedro e os discípulos que estavam com Jesus acreditavam que Jesus era o Messias, mas havia uma dificuldade. Eles esperavam que Jesus tomasse o trono e começaram a ficar pensando: quando será que isso vai acontecer? E muitos abandonaram Jesus quando eles perceberam que Jesus não ia tomar o trono. Mas os discípulos, os 12, esses não se desviaram da sua fidelidade. E Pedro, então, fez a declaração que exprimia a fé dos 12. Ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o interessante de ver é que Pedro ele não esperou que Jesus recebesse honras reais e ele aceitou, mesmo Jesus estando na humilhação. Ele aceitou Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo. E Pedro ali estava exprimindo a fé dos 12. Jesus então disse que não havia sido carne ou sangue que havia revelado, e sim o Pai, que havia revelado para eles. E assim serve para nós também. A revelação vem de Deus. Nós, por nós mesmos, não temos capacidade. É Deus que nos dá essa, esse entendimento. Não foi por meio de sabedoria de Pedro. Pedro não tinha essa sabedoria toda para entender. Isso, Salmo 25:14 fala muito claramente que o segredo do Senhor é para os que o temem. Então, você quer entender o plano de Deus? Tem que temer a Deus. É assim que vai ser revelado para mim e para você. Primeiro precisa temer a Deus. Não é simplesmente intelectualmente pegar a Bíblia, eu vou estudar, eu vou entender. Não. Precisa de uma revelação. Então, Cristo fez uma declaração para Pedro e disse: Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aí muitos já têm o entendimento: Ah, Pedro era a pedra. Mas não, isso não está certo. Por quê? Porque Pedro, ele vacilou logo pouco tempo depois. As portas do inferno prevaleceram contra Pedro. Ele negou Jesus com imprecações e juramentos. Então, naquele momento, Jesus estava falando dele mesmo. Ele é a rocha. Jesus é a rocha.
E Pedro reconheceu isso. Você pode ler em 1 Pedro capítulo 2, versos 3 a 5. Diz assim, ó: chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ou seja, a pedra é Cristo. E disse: vocês são pedras vivas, mas edificados casa espiritual. Ou seja, a rocha, a pedra principal é Cristo. Isso foi reconhecido pelo próprio Pedro. Então não tem cabimento nenhum falar que a igreja foi construída com base em Pedro. Jamais. A pedra ali era Jesus. E durante 6.000 anos a nossa fé tem sido edificada sobre Cristo. E as tempestades da ira de Satanás têm batido contra essa rocha. Mas não está vencendo, não. Nunca. Permanece inabalável. Mas Jesus colocou ele como representante. Isso sim, Pedro, naquele momento, era um representante do inteiro corpo de crentes. Ele disse: ó, eu te darei as chaves do reino dos céus. Agora, mais um entendimento que muita gente faz errado. O que são essas chaves do reino dos céus? O que são? Ah, é o registro da igreja. Não. Ah, então é o livro de membros. Não. São as palavras de Cristo. Jesus disse: ó, as minhas palavras eu estou dando para você, você vai ser o porta-voz. É isso. Quando diz: eu te darei as chaves do reino dos céus, são as palavras de Cristo, não suas próprias palavras. Não a obra institucional, jamais. E Jesus não confiou a uma pessoa. Jesus ia confiar a obra a uma pessoa? Individualmente, Pedro? Jamais. Por quê? O próprio Jesus disse, Mateus 23, verso 8 e 10: não quereis ser chamado rabis. Não queiram isso, ser chamado de mestre, de rabis, porque vocês têm só um mestre, que é Cristo. Eu mesmo, ele dizendo para eles. E a igreja tem sido edificada tendo Cristo como fundamento, né? E Cristo é o cabeça da igreja. Isso nós lemos em Efésios. E muitos querem ter uma posição de autoridade para ditar o que os outros hão de crer ou fazer. Deus nunca chamou ninguém para ser a referência de fé. Não. O líder, ou a igreja, ou a instituição vai determinar. Não, não. Nunca foi sancionado por Deus. Jesus é a rocha. Ele faz a revelação individualmente, através do Espírito Santo. É milagre. E muitos ali dos discípulos ainda esperavam que Cristo reinasse como príncipe. E acreditavam que Jesus está agora na humilhação, mas ele vai sair dessa humilhação. E eles não esperavam jamais que Jesus fosse terminar condenado como enganador, crucificado como malfeitor. Isso eles não pensavam. E era justamente para isso que Jesus queria os preparar. Então Jesus começou a falar: olha, convém, isso está em Mateus 16, 21. Convém ao Filho do Homem ir para Jerusalém. Eu vou padecer na mão dos anciãos, dos principais sacerdotes e escribas, e vou morrer. Mas vou ressuscitar no terceiro dia. Mas eles não prestaram atenção na ressurreição. Eles prestaram atenção só morrer, morrer. E eles ficaram então angustiados e espantados. Então Pedro falou assim: Senhor, tem compaixão, não faz isso não. Isso vinha de Satanás. Era uma tentação, porque Pedro, ele não desejava ver a cruz na obra de Cristo. E assim muitas vezes nós também. Nós fechamos os olhos para pensar que existe a cruz a ser tomada. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Então Jesus respondeu para Satanás, não era para Pedro. Para trás de mim, Satanás. Aquela resposta era para o príncipe das trevas que estava utilizando Pedro como porta-voz. E Jesus então procurou fixar os olhos de Pedro, não na glória terrestre, mas para a cruz. Então, Jesus, depois que ele expulsou Satanás, Jesus pôde falar com Pedro claramente para ele, para revelar o ministério do amor. E aquela lição para Pedro foi amarga.
Uma lição que ele aprendeu, ó, gastando muito tempo. Ele gastou tempo para aprender. Mas ele aprendeu. 1 Pedro 4, verso 12 e 13, ele escreveu assim, ó: Amados, não estranhe a prova ardente que vem sobre vocês, como se tivesse alguma coisa muito diferente acontecendo. Não, alegrai-vos no fato de vocês participarem das aflições de Cristo, para que, quando for revelada a glória, você fique alegre e regozije. Então, a cruz para eles era um instrumento de humilhação, estava associado ao poder de Roma. E isso indicava que eles deveriam se submeter à mais profunda humilhação. A cruz significa que você precisa se submeter à humilhação, ou seja, renunciar ao próprio eu, crucificar o próprio eu. E Jesus disse também em Mateus 16, 25: Aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Então, egoísmo significa morte. Todas as pessoas que vivem de modo egoísta estão morrendo antes do tempo. Então, eles estavam viajando, e durante 6 dias, longos e sombrios dias, durante aqueles 6 dias, eles viajavam como se tivessem sido esmagados. A estrada para eles era como nessa figura, uma estrada escura, uma estrada triste. E eles conversavam entre si com a voz baixa e ficavam pensando: não, não vai acontecer. Alguma coisa nesse trajeto nosso vai mudar e ele não vai morrer. E eles se apegavam a isso. Por causa de não ouvirem Jesus, eles passaram 6 dias longos, sombrios, em que se entristeceram, duvidaram, esperaram e temeram. Essa é a consequência de não ouvir as palavras de Jesus. Essa é a consequência de substituir o pensamento de Deus pelo nosso pensamento. Essa é a consequência de querer que a nossa vontade sobressaia a vontade de Deus. O caminho se torna longo, escuro, sombrio, nós passamos a entristecer, a duvidar e a temer. É justamente o que Deus não quer. Porque muitas vezes na Bíblia diz: não temas, não tenha medo, porque o verdadeiro amor, ele lança fora o medo.